Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. 2011 está começando e a gente vai começar o ano falando de algo que é muito importante para a relação entre franqueado e franqueador, que é a resolução de conflitos entre essas duas partes. Algo que acontece muito frequentemente, mas que tem um novo caminho, que a gente chama de mediação e arbitragem. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a doutora Melita Novoa Prado, que é uma expert em mediação de conflitos. Melita, obrigado por você estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por estar aqui, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Que Resolvemos começar o ano lavando roupa suja da melhor maneira possível, ou seja, que é a prevenção. Isso é super importante. Eu acho que primeiro as pessoas entenderem, existe muita confusão entre mediação e arbitragem. As pessoas acham que a mediação é a primeira fase da arbitragem. E na verdade não é. São dois institutos totalmente separados. A arbitragem, ela existe uma lei, né? E essa lei hoje, ela vigora. As empresas, as contratações que decidem sair da justiça comum e escolhem a arbitragem para decidir seus conflitos, colocam esta cláusula no contrato e elas, da mesma forma que a justiça comum, elas estão terceirizando o conflito para o árbitro decidir. Agora, a arbitragem é algo novo no Brasil. É algo novo. Quanto tempo a gente está falando? Estamos falando de 13 anos de lei, mais ou menos. Mas de utilização mesmo, a gente vê nos últimos 4, 5 anos. A arbitragem ela é muito utilizada em contratos internacionais, né? Isso sim, porque exatamente entre países, entre o exterior, é bastante difundido. Aqui no Brasil, praticamente a gente tem falado em arbitragem faz uns 4, 5 anos. Em franchising especificamente, nós estamos há 10 anos falando sobre arbitragem, agora que a gente realmente está começando a se desenvolver agora, é isso que eu sinto. A própria CAESP, que é do conselho que mais entende de franchise, ou que tem hábitos mais preparados, o ano passado eles me disseram, até a semana passada eu estava conversando com a diretora lá, disse que o ano passado, a maioria, sim, 90% dos casos que eles tiveram foi só franquia. Olha só. Então, é um dado que eu também não tinha conhecimento. Mas talvez por vocês terem essa participação tão grande dentro da CAESP, a gente está fomentando dos acordos. isso. Na verdade, eu tenho 3 etapas, né? Eu começo na administração de conflito, eu começo pela negociação. A negociação são as próprias partes que estão negociando. Elas podem chegar num consenso ou não. Você não conseguindo avançar no conflito com a negociação, você tem o grande benefício do instrumento da mediação. A mediação, eu não terceirizo a decisão do conflito. Eu apenas utilizo o mediador, né, um terceiro, que vem ajudar com que eu e você consigamos administrar ou resolver aquele conflito. Ele vem a conduzir uma negociação. Ele vem abrir o diálogo. Ele vem transformar o trazer conflito. Oportunidades. Opções, criar novas opções, que eu estou lá com a minha posição, você está com a sua, a gente não consegue enxergar outra coisa. E com uma figura neutra, né? Isso. Ele vem com uma imparcialidade, ele pratica muito a escuta. Então, ele vai exercer uma série de técnicas de fazer com que o diálogo consiga prosseguir entre eu e você, né? Mesmo porque eu imagino que, por mais que hajam motivos racionais, deve haver uma grande racionalidade quando você fala de conflito. O conflito, porque você vai para um lado emocional. Até você não tem a visão, vamos dizer, limpa do conflito. Você não tem, mesmo você estando numa situação conflituosa, você não consegue às vezes enxergar com a imparcialidade, não consegue, você está dentro do caldeirão. Então, o que acontece? Os conflitos, eles são sempre subjetivos, só que eles aparecem de uma forma objetiva. Então, aparece o franqueado não pagando royalty, aparece o franqueado não participando de um treinamento, aparece o franqueador não atendendo um chamado de um franqueado, mas tudo isso é consequência. E um aspecto interessante que a gente estava discutindo antes de começar a entrevista é justamente que a mediação, ela ajuda não só a resolver o problema, o conflito, ela traz uma maneira nova de resolver esse conflito, mas ela traz principalmente amadurecimento para ambas as partes. A transformação. Eu acho a transformação do ser ao longo desse processo. Você sabe que num processo de mediação, quando as partes começam a conversar de uma outra forma, o mediador consegue trazer à tona outros elementos e as partes começam a dialogar de uma outra forma e conseguem atingir um patamar ou uma solução, elas mesmas se sentem tão felizes. É como se elas tivessem ganho um presente. Fala, na verdade, ela ganhou um presente. Eu consegui resolver um pepino, eu consegui. Isso dá uma recompensa, dá um conforto espiritual muito forte, sabia? Eu acho que você conseguir resolver uma pendência na sua vida. Então, a mediação, ela traz muitos benefícios, inclusive para a rede, para a marca,
para o franqueador, inclusive para o franqueado, na hora que eles conseguem evoluir no seu relacionamento. Mas eu diria que para o franqueador é o que mais ganha. Porque obviamente, ele vai ter muito mais pontos de contato com outros franqueados e, por exemplo, um conflito que acontece com um franqueado, provavelmente ele vai acontecer com outros. Não, e ajuda. E a condução daquele conflito com um franqueado, a hora que ele tiver o outro, ele já vai ter uma condução diferenciada. Exatamente, eu acho que ele vai criando, da mesma forma que a gente tem manual operacional, ele vai ter uma bagagem emocional para lidar com... Exatamente, você tem situações ou experiências que, na verdade, te ajudam a resolver, né, outros conflitos que você, porventura, com certeza vai ter de franqueados em momentos diferentes. Tal. Melita, eu poderia dizer que o mediador vira um grande conselheiro, um grande terapeuta empresarial, um coaching para conflitos que traz amadurecimento para a rede? A gente pode, as pessoas, né, querem sempre equiparar o mediador a um terapeuta, um coaching. O que ele faz? Na verdade, o papel dele lá é muito mais de ser, vamos dizer, ele traz lucidez. A partir do momento que ele vai fazendo perguntas que às vezes não tem nem nada a ver com o conflito. Ele faz perguntas externas. Só que com aquelas respostas, você vai ampliando o seu horizonte. É muito engraçado, né? Então, é toda uma técnica que daqui a pouco eu e você estamos conversando sobre um outro tema que tem tudo a ver com o conflito, mas que não tinha sido abordado. E, de repente, nós mesmos começamos a criar opções de solução. Porque o que acontece é que num conflito, cada um tem uma posição. Então, as partes enxergam apenas uma solução. Então, em determinados momentos, você chega numa reunião, o advogado do outro franqueado vem e ele te dá uma opção. Ou você compra a minha loja, ou eu vou decretar a falência do franqueado. Ou seja, não tem opção. Não tem opção. Né? Então, na verdade, eu acho que todo o trabalho preventivo que a gente tem discutido, a gente tem, na verdade, recomendado tanto para os franqueadores, com franquia não dá para você deixar a bola de neve crescer. Porque os resultados são extremamente dolorosos, desastrosos. Eu acho que a marca fica muito machucada. O franqueador... E franqueado fala com franqueado. Não, e um desânimo. O franqueador começa a se desanimar, porque é muito chato você ter uma rede onde você só tem problema. Ou seja, mediação é um caminho para se lavar roupa suja dentro de casa. Isso. Ou seja, vamos fazer o trabalho aqui dentro, se a gente não consegue negociar, porque nenhuma das partes ainda tem a maturidade, a experiência profissional para isso, a gente traz alguém terceiro, mas a gente ainda... arruma dentro de casa. Na verdade, a gente não manda para a lavanderia para lavar. A grande diferença é que a gente resolve dentro de casa e a gente continua junto. Na hora que você terceiriza o conflito, qual é a parte que... É rompimento. Não adianta, é rompimento. A hora que você vai para Na hora que você escolhe um terceiro, seja para uma justiça comum ou para uma arbitragem, você está indo para o rompimento. E a diferença que a gente vê é que não dá para ficar trocando de franqueado e de franqueador como você troca de roupa, esquece. Hoje em dia você não consegue juntar 500 mil reais ou R$1 milhão para montar uma franquia de novo. Em determinado momento da tua vida não dá mais para juntar dinheiro assim. Então, aquilo passa a ter uma importância grande na sua vida. E o que eu acho que é importante também é que a arbitragem... O que a gente vê na justiça comum e na arbitragem? As pessoas infelizes com a decisão. As pessoas não aceitam. As pessoas brigam. As pessoas jogam culpa em alguém. Então, se o juiz deu uma decisão que um dos dois não gostou, a culpa é do advogado. Né? Se o árbitro decidiu alguma coisa, porque a arbitragem não funciona. Então, eles sempre querem culpar o terceiro ou culpar quem está assessorando, que aquilo deu errado porque você não usou da sua competência. Mesmo porque não teve a construção de um processo a quatro mãos, ou seja, vendo um lado e vendo o outro. Você só tem uma decisão para o que eu quero é isso, e o que ele o outro quer. Aí é um terceiro que vai decidir quem quer o quê. Ou seja, 50% vai ser infeliz. Exatamente. E o que a mediação é muito interessante? A mediação é muito interessante porque ela traz esse processo que eu estou participando da decisão. Que quem vai decidir sou eu e você. Nós dois vamos decidir. Então, mesmo que eu ceda, eu vou ceder consciente. Né? Eu vou abrir mão de alguma coisa consciente. Ninguém vai estar decidindo por mim. Eu acho que este poder de você estar decidindo alguma coisa sobre o seu conflito, sobre você, é muito importante para você aceitar. Tanto que a maioria dos acordos que a gente consegue em mediação, não precisa nem escrever no papel. Como é que alguém que está assistindo esse programa, seja um franqueado, um franqueador, alguém do sistema, que queira se utilizar desse método, na mediação. Como é que a gente tem acesso? Quais são os caminhos para... Aqui na BF a gente tem uma parceria com o IMAB, né, com o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, cujo presidente é o Dr. Adolfo Braga, nosso grande parceiro. Ele realmente tem mediadores hoje capacitados. Eu mesma dei uma capacitação, eu já dei 2 vezes capacitação em franquia para eles, então hoje eles já entendem exatamente o que é franquia. Quantos mediadores? São, acho que mais ou menos 30. Olha, tem bastante gente, então, disponível. Não, já leram o meu livro,
a gente nós debatemos vários casos, então, quer dizer, eles estão bem a par da franquia, como funciona o sistema e tal. A gente tem uma parceria aqui, então o IMAB tem um preço especial para os associados da BF, né, para poder se auxiliar desse tipo de serviço. E nós aqui, todo ano, a gente faz de 2 a 3 cursos aqui o dia inteiro, seminários, né, workshops sobre mediação. Esse ano nós vamos ter um agora no primeiro semestre, depois vamos ter um no segundo, que é a gestão do conflito em franchise. Então, se você tivesse que dar algumas dicas para quem é franqueador, para que tenha um caminho mais saudável da sua relação franqueado-franqueador, para evitar até que um dia precise de uma mediação, que etapas você daria? Que passos você daria? Eu daria primeiro para você ter um sistema bem formatado, que eu acho que é importante, você ter um perfil delineado de franqueado, você realmente criar um processo de seleção muito, muito criterioso, com etapas. Acho que você precisa conhecer hoje um indivíduo, não é só por entrevista, eu acho que hoje você tem outros métodos de conhecer uma pessoa, hoje tem empresas utilizando astrologia, numerologia, grafologia, não importa, mas vai entender como é que funciona a cabeça, vai entender como é que funciona o coração desse indivíduo, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Por quê? Porque lá na frente o conflito vai começar pelo lado emocional. Então, se eu não entender como é que funciona a emoção desse cara que está comprando a minha franquia, lá na frente eu não vou entender como lidar com aquele conflito. Porque o perfil de franqueado que eu posso delinear profissionalmente, qualificação escolar, é tudo igual. Mas no dia a dia, na adversidade, cada um tem uma reação. Tem franqueado que o gerente não vem, o cara vai lá, arregaça a manga, vai lá, entra na loja e abre. Tem um que o gerente não vem, o cara, pronto, se desespera e surta. Né? Então, a gente tem que, primeiro, tem que estar preparado, acho que a empresa tem que se preparar para esse tipo de problema lá na frente, que franqueado que eu quero ter, como é que eu vou conduzir isso. Realmente, assim, posso até ter selecionado errado, mas eu esgotei o que estava ao meu alcance. Eu acho que essa certeza a gente tem que ter. Então, se eu pudesse dar alguma dica a mais, eu acho que seria muito importante os franqueadores estarem conscientes o que é monitorar uma relação. Né? É ter convenções, é ter consultoria de campo, é ter as reuniões regionais, teus encontros, é ter os workshops, é ter o jornalzinho, é ter a intranet, tudo isso. Mas é monitorar a relação pessoal. Isso é muito importante. Eu acho que vai trazer, eu acho como monitorar, de que forma, e nunca se esquecer que a gente tem milhões de ferramentas antes de terceirizar o conflito. Aprenda a resolver os conflitos dentro de casa, que é o que você falou. Que vai todo mundo evoluir. Roupa suja se lava em casa. Exatamente, é isso aí. Melita, obrigado pelas dicas, Imagina, foram ótimas. A você. O Bastidores do Franchising fica aqui, mas a gente se vê num próximo programa. Até lá.